Como mudar de vida? Em 2025, você já parou para pensar em quantos anos da sua vida você viveu no modo automático? Quantos dias você apenas repetiu padrões, cedeu aos medos, calou a própria voz em troca de conforto? Quantas vezes você adiou a decisão que sabia que precisava tomar? A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas está viva, mas não desperta. Caminham como sonâmbulos em meio ao caos, esperando que, em algum ponto mágico, a vida mude sozinha. Mas a vida não. Muda. Você muda. E quando você muda, tudo ao redor muda com você. 2025 não será diferente dos anos anteriores, a menos que você seja diferente. A não ser que você decida, com uma clareza quase selvagem, que este será o ano em que vai parar de viver como espectador e assumir o papel de protagonista. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica, mas ele nunca viu essas tentativas como fracasso. Para ele, eram apenas passos em direção à solução. Edison não tinha apenas genialidade, ele tinha propósito, ele tinha visão, ele tinha algo que a maioria hoje em dia perdeu: a disciplina de continuar, mesmo quando nada parece dar certo. E é aqui que começa a mudança de vida. Não é quando você posta uma frase bonita nas redes sociais. É quando você decide, no mais profundo do seu ser, que não aceita mais sobreviver, que vai aprender a viver com propósito, com direção, com ação, e tudo começa pela mentalidade. A mente é o motor da sua realidade. Pense pequeno e viverá pequeno. Acredite que é vítima, e o mundo inteiro parecerá te oprimir. Mas se você começa a pensar como um criador, se começa a ver que tudo é consequência das suas decisões e atitudes, então, de repente, você recupera o controle. Você pode estar quebrado, endividado, cansado, desmotivado, mas enquanto você estiver respirando, você ainda tem o poder de decidir. E decidir é tudo. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria só concebe o pior. Alimenta pensamentos de escassez, de limitação, de comparação. Observam a vida alheia e esquecem que cada segundo desperdiçado com inveja é um segundo a menos para construir a própria história. Então pare agora. Silencie o barulho do mundo e olhe para dentro, porque é dentro que começa toda a transformação verdadeira. Você precisa acreditar em você antes que qualquer outro o faça. Você precisa ver o que ainda não existe, mas que pulsa dentro do seu coração. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah Winfrey ouviu que não tinha perfil para a TV. Mas nenhum deles parou por isso. Porque a clareza da visão deles era maior do que qualquer crítica ou circunstância. Você tem uma visão? Não falo de um objetivo genérico como quero ser rico ou quero ser feliz. Isso é vago. Falo de uma visão clara, visceral, visualizável, uma imagem tão real em sua mente que parece já existir. Você a sente, a vê, a respira. Se não tem, pare agora e crie uma. Sem visão, você é como um navio sem leme, à mercê das marés e das opiniões alheias. E com visão, vem o propósito. Seu propósito não é uma frase bonita no papel. É aquilo que faz seu coração bater mais forte. Aquilo pelo qual você suportaria noites sem dormir, críticas, solidão, cansaço, e mesmo assim continuaria, porque é maior do que o ego, porque toca algo eterno em você. Não sabe qual é? Comece perguntando: o que eu faria todos os dias mesmo que ninguém me aplaudisse? Seja brutalmente honesto. E uma vez que você tenha propósito, vem a parte mais negligenciada de todas: disciplina. Sem disciplina, sua visão é apenas um sonho. Sem ação consistente, seu propósito é só uma ideia bonita. O sucesso, em qualquer área da vida, é uma equação simples: visão, paz, propósito, paz, disciplina, paz, tempo. Henry Ford revolucionou o mundo não por acaso. Ele fazia do trabalho sua religião. Enquanto outros reclamavam, ele produzia. Enquanto outros duvidavam, ele construía. E ele acreditava que obstáculos são aquelas coisas que você vê quando tira os olhos do objetivo. Você quer mudar de vida em 2025? Então, torne-se uma pessoa disciplinada. Crie uma rotina. Respeite seu tempo.
Faça o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando não tiver vontade. A vontade vem e vai, mas a disciplina permanece. E com o tempo, ela se transforma em poder, e não se engane, haverá dor. Desistir da versão antiga de você mesmo dói. Crescer dói. Superar vícios mentais, deixar velhos círculos, cortar distrações. Tudo isso exige força, mas do outro lado da dor está a liberdade. Só há um jeito de mudar de vida, enfrentando as partes de você que te mantêm preso, com coragem, com ação, com responsabilidade. E é aqui que a maioria para, porque querem atalhos, fórmulas mágicas. Mas os grandes sempre souberam. Não existe mudar de vida sem esforço, sem risco, sem desconforto. A vida que você quer exige a morte da vida que você tolera. E essa morte precisa ser consciente. Você precisa matar hábitos que te sabotam. Precisa enterrar crenças que herdou sem questionar. Precisa romper com padrões que vêm se repetindo há anos na sua família, no seu ambiente, na sua mente. Você não precisa repetir a história. Você pode escrever a sua, mas precisa decidir. E essa decisão não é algo que se toma uma vez e pronto. Você vai ter que tomá-la de novo, e de novo, todos os dias. Às vezes, várias vezes no mesmo dia, porque a mente antiga vai tentar voltar. Os padrões antigos vão tentar te puxar de volta para o fundo. É como largar uma droga. O conforto é viciante, a mediocridade é anestésica. Mas você não nasceu para viver anestesiado. Você nasceu para arder, e só arde quem se compromete com a verdade. A verdade de que mudar de vida exige ação real. Não é sobre pensar positivo e esperar que o universo traga. É sobre pensar positivo e agir com intensidade. É sobre agradecer pelo que tem, mas lutar pelo que deseja. Gratidão e ambição não são opostas. Elas se alimentam. Gratidão é o chão, ambição é o céu. Você precisa dos dois para crescer e, em algum momento, vai perceber que tudo que te acontece é matéria-prima. Os dias bons te fortalecem. Os dias ruins te ensinam. Nada é desperdiçado quando você vive com propósito. Até as quedas fazem parte da arquitetura do seu caráter. Veja Abraham Lincoln. Fracassou nos negócios, perdeu diversas eleições, enfrentou depressão, enterrou entes queridos. E mesmo assim, continuou. Porque dentro dele havia uma convicção. Ele estava aqui por algo maior. E quando você tem essa convicção, a dor não te destrói. Ela te refina. A dor, quando bem usada, é um trampolim. Mas ela só vira poder se você decidir aprender com ela. E isso exige humildade. Exige sair do papel de vítima. Entender que cada golpe pode te moldar ou te esmagar. E quem escolhe isso é você. A diferença entre quem cresce e quem quebra é o que fazem com aquilo que sentem. A maioria sente medo e recua. Os grandes sentem medo e avançam. Com o coração disparado, com a voz tremendo, com a dúvida martelando. Mas eles vão, porque entenderam que coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. Você tem que se tornar esse tipo de pessoa. A pessoa que não espera o cenário ideal, mas cria movimento mesmo em meio ao caos. A pessoa que constrói rotina mesmo sem motivação. A pessoa que, quando cai, já está planejando como vai se levantar. A vida vai te testar. Vai testar sua vontade, sua persistência, sua fé. Vai parecer que nada está funcionando. Vai parecer que você está andando em círculos. Mas se você continuar, se você decidir que vai aprender com cada pedra, se vai agradecer cada tropeço, se vai usar cada crítica como combustível, então nada será em vão. Você vai se tornar indestrutível. E não estou falando de fama, nem de aplausos. Estou falando de algo muito mais profundo. A paz de saber que você está vivendo fiel a quem você decidiu ser. Você pode perder tudo. Pode ser demitido, pode ser traído, pode ser ignorado. Mas ninguém pode tirar de você a sua evolução. Ninguém pode tirar o que você se tornou. E é por isso que você precisa parar de buscar apenas resultados e começar a buscar transformação. Porque o que importa não é o que você vai ter no final. É no que você vai se tornar no caminho. Você quer mudar de vida em 2025?
Então mude quem você é no cotidiano. Comece acordando mais cedo. Coma melhor. Leia todos os dias. Escreva seus objetivos com clareza. Desligue o celular por horas. Medite. Treine. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Seja impecável com sua palavra. Cumpra o que promete, principalmente para você mesmo. E, acima de tudo, haja. Pare de pensar demais. Pare de esperar estar pronto. Ação gera clareza. O movimento revela o caminho. Ninguém encontra o próprio destino parado. Você precisa se movimentar com fé, com entrega, com disciplina. E quando vacilar, porque vai vacilar, recomece com humildade. O fracasso não é o fim, é parte do processo. O único fracasso real é desistir de tentar. E quando tudo parecer escuro, lembre-se de quem você está se tornando. Lembre-se da força que você está cultivando, porque um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por não ter parado. Você vai agradecer pela dor, pelo silêncio, pelos nãos, porque tudo isso te forjou, te moldou, te fortaleceu. E então você vai entender: a mudança que você buscava lá fora sempre esteve dentro. Como mudar de vida? Em 2025, você já parou para pensar em quantos anos da sua vida você viveu no modo automático? Quantos dias você apenas repetiu padrões, cedeu aos medos, calou a própria voz em troca de conforto? Quantas vezes você adiou a decisão que sabia que precisava tomar? A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas está viva, mas não desperta. Caminham como sonâmbulos em meio ao caos, esperando que, em algum ponto mágico, a vida mude sozinha. Mas a vida não. Muda. Você muda. E quando você muda, tudo ao redor muda com você. 2025 não será diferente dos anos anteriores, a menos que você seja diferente. A não ser que você decida, com uma clareza quase selvagem, que este será o ano em que vai parar de viver como espectador e assumir o papel de protagonista. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica, mas ele nunca viu essas tentativas como fracasso. Para ele, eram apenas passos em direção à solução. Edison não tinha apenas genialidade, ele tinha propósito, ele tinha visão, ele tinha algo que a maioria hoje em dia perdeu: a disciplina de continuar, mesmo quando nada parece dar certo. E é aqui que começa a mudança de vida. Não é quando você posta uma frase bonita nas redes sociais. É quando você decide, no mais profundo do seu ser, que não aceita mais sobreviver, que vai aprender a viver com propósito, com direção, com ação, e tudo começa pela mentalidade. A mente é o motor da sua realidade. Pense pequeno e viverá pequeno. Acredite que é vítima, e o mundo inteiro parecerá te oprimir. Mas se você começa a pensar como um criador, se começa a ver que tudo é consequência das suas decisões e atitudes, então, de repente, você recupera o controle. Você pode estar quebrado, endividado, cansado, desmotivado, mas enquanto você estiver respirando, você ainda tem o poder de decidir. E decidir é tudo. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria só concebe o pior. Alimenta pensamentos de escassez, de limitação, de comparação. Observam a vida alheia e esquecem que cada segundo desperdiçado com inveja é um segundo a menos para construir a própria história. Então pare agora. Silencie o barulho do mundo e olhe para dentro, porque é dentro que começa toda a transformação verdadeira. Você precisa acreditar em você, antes que qualquer outro o faça. Você precisa ver o que ainda não existe, mas que pulsa dentro do seu coração. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah Winfrey ouviu que não tinha perfil para a TV. Mas nenhum deles parou por isso. Porque a clareza da visão deles era maior do que qualquer crítica ou circunstância. Você tem uma visão? Não falo de um objetivo genérico como quero ser rico ou quero ser feliz. Isso é vago. Falo de uma visão clara, visceral, visualizável. Uma imagem tão real em sua mente que parece já existir. Você a sente, a vê
a respira. Se não tem, pare agora e crie uma. Sem visão, você é como um navio sem leme, à mercê das marés e das opiniões alheias. E com visão, vem o propósito. Seu propósito não é uma frase bonita no papel. É aquilo que faz seu coração bater mais forte. Aquilo pelo qual você suportaria noites sem dormir, críticas, solidão, cansaço, e mesmo assim continuaria, porque é maior do que o ego, porque toca algo eterno em você. Não sabe qual é? Comece perguntando: o que eu faria todos os dias mesmo que ninguém me aplaudisse? Seja brutalmente honesto. E uma vez que você tenha propósito, vem a parte mais negligenciada de todas: disciplina. Sem disciplina, sua visão é apenas um sonho. Sem ação consistente, seu propósito é só uma ideia bonita. O sucesso, em qualquer área da vida, é uma equação simples: visão, paz, propósito, paz, disciplina, paz, tempo. Henry Ford revolucionou o mundo não por acaso. Ele fazia do trabalho sua religião. Enquanto outros reclamavam, ele produzia. Enquanto outros duvidavam, ele construía. E ele acreditava que obstáculos são aquelas coisas que você vê quando tira os olhos do objetivo. Você quer mudar de vida em 2025? Então, torne-se uma pessoa disciplinada. Crie uma rotina. Respeite seu tempo. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando não tiver vontade. A vontade vem e vai. Mas a disciplina permanece. E com o tempo, ela se transforma em poder. E não se engane, haverá dor. Desistir da versão antiga de você mesmo dói. Crescer dói. Superar vícios mentais, deixar velhos círculos, cortar distrações. Tudo isso exige força, mas do outro lado da dor está a liberdade. Só há um jeito de mudar de vida, enfrentando as partes de você que te mantém preso, com coragem, com ação, com responsabilidade. E é aqui que a maioria para, porque querem atalhos, fórmulas mágicas. Mas os grandes sempre souberam. Não existe mudar de vida sem esforço, sem risco, sem desconforto. A vida que você quer exige a morte da vida que você tolera. E essa morte precisa ser consciente. Você precisa matar hábitos que te sabotam. Precisa enterrar crenças que herdou sem questionar. Precisa romper com padrões que vêm se repetindo há anos na sua família, no seu ambiente, na sua mente. Você não precisa repetir a história. Você pode escrever a sua, mas precisa decidir. E essa decisão não é algo que se toma uma vez e pronto. Você vai ter que tomá-la de novo, e de novo, todos os dias. Às vezes, várias vezes no mesmo dia, porque a mente antiga vai tentar voltar. Os padrões antigos vão tentar te puxar de volta para o fundo. É como largar uma droga. O conforto é viciante, a mediocridade é anestésica. Mas você não nasceu para viver anestesiado. Você nasceu para arder, e só arde quem se compromete com a verdade. A verdade de que mudar de vida exige ação real. Não é sobre pensar positivo e esperar que o universo traga. É sobre pensar positivo e agir com intensidade. É sobre agradecer pelo que tem, mas lutar pelo que deseja. Gratidão e ambição não são opostas. Elas se alimentam. Gratidão é o chão, ambição é o céu. Você precisa dos dois para crescer. E, em algum momento, vai perceber que tudo que te acontece é matéria-prima. Os dias bons te fortalecem. Os dias ruins te ensinam. Nada é desperdiçado quando você vive com propósito. Até as quedas fazem parte da arquitetura do seu caráter. Veja Abraham Lincoln. Fracassou nos negócios. Perdeu diversas eleições. Enfrentou depressão. Enterrou entes queridos. E mesmo assim, continuou, porque dentro dele havia uma convicção. Ele estava aqui por algo maior. E quando você tem essa convicção, a dor não te destrói. Ela te refina. A dor, quando bem usada, é um trampolim. Mas ela só vira poder se você decidir aprender com ela. E isso exige humildade. Exige sair do papel de vítima. Entender que cada golpe pode te moldar ou te esmagar. E quem escolhe isso é você. A diferença entre quem cresce e quem quebra é o que fazem com aquilo que sentem. A maioria sente medo e recua. Os grandes sentem medo e avançam, com o coração disparado, com a voz tremendo, com a dúvida martelando. Mas eles vão, porque entenderam que coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo.
Você tem que se tornar esse tipo de pessoa. A pessoa que não espera o cenário ideal, mas cria movimento mesmo em meio ao caos. A pessoa que constrói rotina mesmo sem motivação. A pessoa que, quando cai, já está planejando como vai se levantar. A vida vai te testar. Vai testar sua vontade, sua persistência, sua fé. Vai parecer que nada está funcionando. Vai parecer que você está andando em círculos. Mas se você continuar, se você decidir que vai aprender com cada pedra, se vai agradecer cada tropeço, se vai usar cada crítica como combustível, então nada será em vão. Você vai se tornar indestrutível. E não estou falando de fama, nem de aplausos. Estou falando de algo muito mais profundo. A paz de saber que você está vivendo fiel a quem você decidiu ser. Você pode perder tudo. Pode ser demitido, pode ser traído, pode ser ignorado. Mas ninguém pode tirar de você a sua evolução. Ninguém pode tirar o que você se tornou. E é por isso que você precisa parar de buscar apenas resultados e começar a buscar transformação. Porque o que importa não é o que você vai ter no final, é no que você vai se tornar no caminho. Você quer mudar de vida em 2025? Então mude quem você é no cotidiano. Comece acordando mais cedo. Coma melhor. Leia todos os dias. Escreva seus objetivos com clareza. Desligue o celular por horas. Medite. Treine. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Seja impecável com sua palavra. Cumpra o que promete, principalmente para você mesmo. E acima de tudo, haja. Pare de pensar demais. Pare de esperar estar pronto. Ação gera clareza. O movimento revela o caminho. Ninguém encontra o próprio destino parado. Você precisa se movimentar com fé, com entrega, com disciplina. E quando vacilar, porque vai vacilar, recomece com humildade. O fracasso não é o fim, é parte do processo. O único fracasso real é desistir de tentar. E quando tudo parecer escuro, lembre-se de quem você está se tornando. Lembre-se da força que você está cultivando. Porque um dia, você vai olhar para trás e vai agradecer por não ter parado. Você vai agradecer pela dor, pelo silêncio, pelos nãos, porque tudo isso te forjou, te moldou, te fortaleceu. E então, você vai entender, a mudança que você buscava lá fora, sempre esteve dentro.